Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da nossa segunda igreja presbiteriana. Quem nos visita, seja muito bem-vindo, recebido com um abraço virtual e fraternal. Aos que nos conhecem, também, muito bom dia. Hoje falaremos sobre mansidão. Mansidão. Fernando, o senhor está ao vivo aí? Deixa o Fernando quietinho lá. Bom, antes de começarmos com o assunto de mansidão, convido a todos que curvem suas cabeças para que façamos uma oração de consagração desse momento ao nosso Senhor Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta manhã abençoada, por essa manhã de paz e de descanso que nos concede em seu dia, ó Pai, no domingo, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estar em seu nome, meu Pai, servindo a Ti, ó Deus, e falando, mediante o seu mandado, ó Pai, com o seu povo. Deus amado, Tu sabes, ó Senhor Deus, de minhas limitações e de nossas limitações, ó Senhor, como homens, ó Pai. Contudo, Senhor Deus, fala, Senhor, por meio do Teu servo, junto ao Teu povo. Ó Senhor, me fizeste geólogo, Senhor Deus, como profissional. Contudo, Senhor Deus, permita que esse Teu servo hoje, usado por Tuas mãos, fale aos corações mais empedernidos, Senhor. Que a sua semente, que a sua palavra encontre terra fértil nos corações, por santa e divina providência do Espírito Santo de Deus. Permita, meu Pai, que essa semente germine, Senhor Deus, e se torne árvore frondosa, ó Pai. E que cada um dos que ouve e meditem em sua palavra, Senhor, reflitam os frutos do Espírito, Senhor. Que sejam luzeiros em meio à escuridão, meu Pai, e como perfume, Senhor Deus, generoso, ó Pai, como um perfume, Senhor Deus, que enlaça todos aqueles, ó Senhor Deus, que entram em contato com Ele. Senhor Deus, com que sejamos emissários de Tua palavra, de Tua verdade e de Tua fé, Senhor. Guia-nos em santidade, ó Pai, nesta manhã, e fala aos nossos corações. É o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem nos acompanha há vários domingos devem saber que fazemos uma escala de revezamento, né? Temos aí o Fernando, que às vezes nos traz mensagens, o Renê, o Diego, os nossos engenheiros, e o Alessandro também, o nosso jornalista. Talvez eu não tenha a objetividade dos engenheiros e nem a oratória do jornalista, mas tentaremos fazer aqui, sem PowerPoint, uma aula que seja edificante aos nossos corações. Então, talvez o primeiro passo desta manhã seja uma definição do que é mansidão. Mansidão, talvez nos venha à mente uma pessoa calma, pacífica. Podemos entender que mansidão é quem possui mansidão é aquela pessoa que consegue controlar e ter domínio do seu temperamento, dos seus impulsos, dos seus atos. Isso pode ser uma pessoa mansa. À luz do cotidiano, essa definição serve muito bem. E à luz da Bíblia, tentaremos entender o significado, o sentido de mansidão durante a nossa aula, durante esse encontro pela manhã. A grande questão é que talvez o nosso mundo cotidiano seja muito arredio, muito contrário à questão de mansidão. No caso de empresários, em nossa igreja existem empresários. O mercado é muito competitivo e isso implica muitas vezes em ações arrojadas, em agressividade muitas vezes, na captação de clientes ou na formalização de negócios. Isso pode ser entendido muitas vezes como o contrário de mansidão. Aqueles que vão aí estudar e se formam, o mercado de trabalho também é muito competitivo, o que implica também em ações agressivas. A competição muitas vezes nos leva às vezes até a falta de amor. Portanto, ao contrário da mansidão, a competitividade dos dias atuais, ela ofusca, apaga, arrefece a mansidão em nossos corações. Temperança pode ser um sinônimo de mansidão. A busca de paz,
a busca de longanimidade, uma pessoa calma, tranquila, pode ser sinônimo de mansidão. O fato é que não necessariamente é preciso ser calmo em excesso ou talvez a falta de calma, a ira, né? Eu vou tentar trazer pela manhã hoje não só a questão de mansidão, mas os seus extremos. E quais são os extremos da mansidão? Por um lado, a completa falta de mansidão faz surgir em nossos corações, pela falta de domínio próprio, obviamente, a ira. Então, se por um lado a falta de mansidão faz aflorar a ira em nossos atos, o extremo oposto, o excesso de mansidão ou além do excesso de mansidão, nos conduz à negligência. São dois extremos dos quais temos que fugir. Negligência, sinônimo de omissão. Então, muitas vezes, em situações em que é necessário uma ação enérgica, uma ação decisiva, a omissão é sinônimo de negligência. E a aparente calma e paz pode ser, portanto, algo ruim. O controle do temperamento e das atitudes não necessariamente implica em omissão. E talvez esse seja o fato mais complicado e, ao mesmo tempo, mais comum em nosso cotidiano. Pois a ira é visível, a ira é explícita, a ira muitas vezes assusta as pessoas, pois um ato de repente, um ato impensado, frequentemente em nossa sociedade, em nossas convenções sociais, é algo inapropriado. Contudo, a negligência, a omissão, acaba sendo muitas vezes algo sutil, que passa desapercebido e que acaba sendo muitas vezes aceito pela nossa sociedade. Talvez o extremo oposto da mansidão, a negligência, a omissão, seja um vício de correção mais difícil, porque ele não é explicitamente censurado. Ele pode ser escamoteado, ele pode ser oculto em nossos atos. Trataremos de alguns desses casos nos dias de hoje, nessa manhã. Convido aos irmãos e às irmãs para que venhamos a tratar da questão da ira nesse momento e alguns exemplos bíblicos, para que abram a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, nos capítulos 9 e 10. Eu tentarei fazer uma síntese do assunto, pois é um assunto longo na Bíblia. E o nosso tempo nessa manhã é curto. Então, segundo livro de Reis, capítulos 9 e 10. Nesse momento da história de Israel, o livro de Reis trata dos reinados de Acabe e de Jezabel. Foram reis terríveis para os reinos de Judá e de Israel também, quanto à inserção da idolatria em meio ao reino. Jezabel era uma rainha que veio do reino dos Sidônios, era uma nação vizinha a Israel, bastante idólatra, e que trouxe essa cultura e esses hábitos para dentro da corte, e essa idolatria permeou o reino de Israel no período do reinado desses reis. Também parte do ministério do profeta Elias, e Elias afronta e acaba sendo uma pedra, um espinho grande para esses dois reis. O fato é que foi profetizado o final desse reinado e a morte trágica desses reis. E quem foi ungido para fazer a profecia, o cumprimento da profecia, foi Jeú, que era um capitão do exército de Israel. Ele foi logo no início do capítulo 9 do segundo livro de Reis. Ele é ungido por um servo do profeta Eliseu. Jeú reúne rapidamente os seus exércitos e vai até a capital, a sede do reino, em busca do cumprimento da profecia, do encargo ao qual ele é guiado, né? Bom, durante o caminho, ele acaba matando alguns mensageiros e
No versículo 30 do capítulo 9, Jeú chega ao castelo, à sede do reino. Ele pede para Jezabel se apresentar, ela se encastela no alto de uma torre e os eunucos, servos dela, a mando de Jeú, a empurram do alto da torre. Ela se esborracha no pé da torre. A Bíblia nos relata aqui nos versículos 32 e 33 que o sangue do impacto dela na calçada respinga nos soldados e nas paredes. Os soldados vão para um almoço, fazendo uma refeição, e ela fica tirada no chão. E os cães devoram a sua carne. E tudo que resta dela é o crânio e as mãos. E isso foi cumprimento da profecia que havia sido trazida pelo profeta, obviamente. O fato é que a profecia deveria se cumprir pelas mãos de Jeú apenas a casa de Acabe. E no capítulo 10, no versículo 11, é dito: Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. O que aconteceu? O zelo de Jeú para o cumprimento da profecia foi excessivo, e esse zelo foi transformado em ira. Por quê? Porque essa revolta vingativa de Jeú para o extermínio da casa de Acabe e de Jezabel também respingou, aproveitando o sangue de Jezabel, nos seus parentes mais distantes, os quais não faziam parte dessa profecia. Ou seja, eram almas, eram vidas que não deveriam ser penalizadas com a morte, conforme dito na profecia. Portanto, muitas vezes, o excesso de zelo nos conduz à ira. E no nosso cotidiano, a impaciência nos conduz à ira. Conheço um pedagogo, um jornalista, que possuem a mansidão de uma granada prestes a explodir, ou seja, uma curta paciência. É muito difícil, muitas vezes, domarmos o nosso ímpeto, o nosso desejo de retrucar num diálogo, de sermos calmos em meio a diálogos que nos incomodam. Então, pessoas explosivas. Como tratar desse aspecto? Personalidades explosivas. Vamos tentar entender ao final da mensagem de hoje. Muito bem. Outra passagem importante da palavra de Deus que trata de ira é o final do livro de Juízes. Convido a todos que abram a palavra do Senhor no livro de Juízes, um pouquinho antes do livro de Reis. Livro de Juízes, capítulo 19. Na verdade, eu farei um resumo também, devido ao tempo, dos capítulos 19, 20 e 21. O período de Juízes na antiga Israel consistia em líderes que não tinham um mando régio, eram líderes tribais e espirituais. Ao final do período dos Juízes é que começa o período dos reis. E uma monarquia semelhante ao que havia em todo o Oriente Médio. Então, falamos no livro de Juízes de líderes espirituais. Sansão foi um juiz, assim como outros juízes famosos no período. Bom, o momento em que é narrado no livro de Juízes, capítulos 19, 20 e 21, trata de uma história de um levita que transitava pela terra de Israel e resolveu pernoitar em Gibeá, que era uma cidade pertencente ao território de Benjamim, da tribo de Benjamim. Esse levita, pela falta de hospitalidade, ele chega e dorme na praça. A hospitalidade no Oriente Médio era algo característico de várias nações e tribos, ou seja, o acolhimento dos viajantes, o oferecimento de refeições e o bom trato com os que viajavam. Então, o livro trata já de uma exceção à regra dos bons costumes da época. Esse viajante levita, portanto, judeu, ele acaba se instalando na praça de Gibeá, da cidade. Posteriormente, chega um lavrador que tinha residência em Gibeá, vê aquele viajante abandonado na praça e o acolhe em sua casa.
E, no adentrar da noite, vários benjamitas ou gibeanitas batem a casa desse senhor e querem violentar o levita e sua concubina. A concubina é levada até a parte externa da residência e durante toda a noite ela é violentada. No dia seguinte, o seu marido, o levita, recolhe o seu corpo, já morto, obviamente, e ele comete um ato impensado, talvez um ato extraordinário, que foi dividi-la em 12 partes. O corpo da concubina é dividido em 12 partes e é enviado às 12 tribos de Israel. E uma síntese do que eu estou contando é relatado pelo levita aos diversos líderes das tribos de Israel, que são convocados para que tomem uma atitude diante dessa afronta que a concubina sofreu nas mãos dos benjamitas, e os líderes reunidos em Gibeá ouvem um resumo da história dos lábios do levita. Façamos a leitura nesse momento. Eu me refiro agora ao livro de Juízes, capítulo 20, dos versículos 2 em diante. Os príncipes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam a espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido de Mispa a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, os que enviei por toda a terra de herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Muito bem, paremos por aqui. Esse ato, talvez macabro, e é muito difícil fazermos um julgamento, quase 3.000 anos depois do que aconteceu, longe, obviamente, do contexto. Mas esse ato macabro, ele foi sucedido por uma verdadeira guerra civil que acontece em todo o reino. Ou seja, 11 tribos se revoltam contra a tribo de Benjamim, e o desfecho desse ato de ira, que tomou conta dos principais líderes tribais da época, resultou no quase extermínio da tribo de Benjamim. Uma análise detalhada dessa passagem, né, desses capítulos de 19, 20 e 21, permitem uma série de sermões. Mas o fato é que a ira conduziu ao quase extermínio de um povo, e no final é dada uma solução que no português foi uma solução meia boca. Restaram poucos homens de Benjamim e eles saem ao campo, atrás, no período de festa, atrás de esposas, de futuras esposas de mulheres, para que novamente construam a tribo de Benjamim. Essas mulheres são literalmente sequestradas na prática. E isso faz com que a tribo de Benjamim seja novamente renascida das cinzas. Um ato de ira que conduziu a uma guerra civil. Portanto, ira tem as suas consequências individuais. Eu posso me irar contra o meu irmão e a minha irmã e causar diversos danos individuais, mas a ira também pode ser um ato coletivo. E enquanto ato coletivo, as consequências podem ser terríveis para grandes grupos e até para a nação toda, com consequências devastadoras para todos. Ira, falta de controle, falta de temperança, falta de paciência. Muito bem. 2 casos de ira. Vamos tentar entender agora o outro extremo da mansidão, que é a negligência ou a omissão. Peço que todos abram a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, dos versículos... Vou fazer um apanhado também, tá? Eu vou falar do capítulo 2, basicamente dele todo. Mas o que mais interessa agora é o capítulo 2, dos versículos 12 a 14. Então eu faço a leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 2,
versículos de 12 a 14. Falaremos dos filhos de Eli. Eli, um sacerdote, um sumo sacerdote, da época em que Samuel era ainda criança e foi criado na casa de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-se na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, tudo quanto que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia todo o Israel que ia ali a Siló. Obviamente, oferecer sacrifícios. A continuidade dessa passagem afirma que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles abusavam, por serem filhos do sacerdote, daqueles que traziam o seu sacrifício. Eles abusavam do povo pobre, eles abusavam das mulheres indefesas, e isso, na posição de levita, que servia junto ao templo, era algo abominável, era algo terrível, no mínimo, um mau exemplo. No versículo 22 do capítulo 2, a história continua. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: Por que fazei tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Muito bem, paremos por aqui. Esse momento traz um período em que Eli já era uma pessoa muito idosa e nessa situação de idoso ele resolve finalmente repreender os seus filhos, o que é um completo, o mais claro e cristalino exemplo de negligência, né? Ele certamente foi um pai omisso a vida toda, criou, talvez, esses seus filhos sem controle algum, eles se tornaram pessoas más, desrespeitosas com o ser humano e com a função, com o cargo, com o ofício que eles exerciam em Israel. Na morte de Eli, eles fariam às vezes do sumo sacerdote. Portanto, uma função muito importante para o reino de Israel na época. Era o sumo sacerdote quem levava os sacrifícios do povo ao altar e a Deus. Muito bem. Devido à completa omissão e negligência de Eli, os seus filhos foram mal criados, e não adiantava, obviamente, nesse momento patético do versículo 22, Eli querer repreender 2 homens adultos, talhados e criados de forma inapropriada. Muito bem. E a correção vem na sequência. No versículo... Deixa eu ver minhas anotações aqui. 27. Versículo 27 do capítulo 2. Versículo 27 em diante. Nesse momento, o Senhor fala a Eli a respeito da conduta dos seus filhos. Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu a tua casa e a casa do teu pai, e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão
desmerecidos. Bom, vem, portanto, a ordem do Senhor, a mensagem, a palavra de Deus a Eli, e na sequência do texto, que sai um pouco fora de contexto da nossa aula, na sequência do texto é profetizado, é dito pelo Senhor, que toda a casa de Eli, todo homem seria exterminado da terra, e que essa família de levitas seria banida do sumo sacerdócio, e que outro sacerdote seria levantado em meio aos judeus, e que uma nova linhagem seria estabelecida, e que a casa de Eli seria humilhada, seria diminuída, seria reduzida a nada, diante da negligência de Eli e da maldade, desobediência e falta de reverência dos seus filhos, ou seja, da falta de santidade no serviço para o Senhor Deus, o Santo dos Santos. Bom, esse, portanto, foi um exemplo de negligência de um pai na criação dos filhos, que trouxe uma consequência coletiva, pois quem colhe os amargos frutos do desprezo do Senhor foi toda a família de Eli, ou seja, diversos outros levitas que faziam parte e que viam a omissão do pai e que provavelmente também eram coniventes, ou seja, concordavam e, de uma forma ou de outra, aceitavam essa conduta negligente dos filhos de Eli. Muitas vezes há uma confusão entre amor e mansidão. Uma pessoa mansa é uma pessoa amável, mas não pode ser uma pessoa omissa ou negligente. Talvez o excesso, talvez o extremo do amor, um dos extremos do amor, seja a completa omissão. Talvez se Eli tivesse, na infância dos seus filhos, os criado à luz da palavra de Deus, dos conhecimentos da palavra que o povo tinha na época, certamente, como é dito em Provérbios e nos Salmos, Hofni e Finéias teriam sido guiados ao bom e reto caminho e teriam sido sacerdotes exemplares. Mas, como é dito no português, claro, as rédeas foram soltas e as crianças foram criadas ao Deus dará. E qual foi a situação? Na falta da referência de um pai, que poderia ser amoroso, mas também austero, justo e também compreensivo, Hofni e Finéias se tornam adultos irresponsáveis, irrefreáveis, e a consequência dessa negligência de seu pai foi o banimento da casa de Eli do sumo sacerdócio. Então, falamos de ira e falamos da omissão e da negligência. Talvez durante muito tempo a omissão de Eli na criação dos seus filhos tenha sido algo silencioso. Mas, à medida que esses oficiais trabalhavam num contexto de tabernáculo, de templo, ou seja, eram pessoas públicas, a sua falta de caráter ficou explícita para todo o povo que levava os seus sacrifícios. Então, talvez outra lição que devemos tirar da aula de hoje é que nada fica oculto aos olhos do Senhor e muitas vezes dos servos e servas dele. Ou seja, embora eu diga que a omissão e a negligência sejam atos discretos, atos que não são evidentes como uma explosão de ira, as consequências da omissão e da negligência, sim, muitas vezes são públicos, notórios e cujas consequências envolvem muitas pessoas. A negligência na criação de um filho pode torná-lo uma pessoa insuportável e trazer danos, por exemplo, ao seu futuro esposo ou esposa e consequência até para os seus filhos, pois essa má criação, em muitos casos, é replicada na família que pode surgir no futuro. Fora todo o contexto em redor, que sofre por filhos e filhas irrefreáveis. Tudo começa, portanto, na omissão na criação de filhos. E isso é bíblico. Portanto, a criação dos filhos envolve limites. O amor deve permear os nossos atos, palavras e as nossas relações sociais, inclusive a criação dos filhos. Jesus, enquanto homem, esteve na terra e foi um exemplo de amor, pois o mestre
ensinou pacientemente o verdadeiro sentido da Escritura em várias passagens. E os evangelhos estão aí como prova disso. Em muitos momentos, Jesus mostrou o verdadeiro sentido da palavra de Deus, seja para a prostituta, para o cego, para Zaqueu, e em muitas passagens. Mas o amor de nosso Senhor Jesus não foi excessivo, porque ao passo que ele esclarecia diante de pecadores o sentido da palavra, ele também os repreendia e dizia: não faça mais isso, não faça mais aquilo. Portanto, a omissão, a mansidão, no seu sentido mais pleno, envolve amor e também envolve repreensão. Repreensão com carinho. Mas alguém pode dizer, mas Jesus também chegou e desceu o cajado nos vendilhões na entrada do templo. Sim. Embora tenhamos a impressão que os vendilhões estavam à entrada do templo, a arqueologia nos descreve que a história não é bem assim. O templo ficava numa posição elevada ali de Jerusalém e os vendilhões ficavam na estrada a caminho do templo. Então, Jesus repreendeu vendilhões que estavam fora dos muros do templo. É esse que é o sentido que temos que entender na prática dessa passagem. Jesus, vendo que eram vendidos animais defeituosos, algo que era proibido na lei para o sacrifício, que os vendilhões faziam o câmbio de várias moedas que existiam no reino e fora do reino, pois os judeus vinham de todas as partes sacrificar uma vez por ano ali em Jerusalém. Então, existiam casas de câmbio que trocavam as moedas e era possível comprar ofertas, desde um punhado de cereal ou um animal para o sacrifício, uma pomba, um cordeiro. E havia muito roubo nas mãos desses comerciantes. Jesus, mesmo sendo manso, ele age de forma enérgica. Por quê? Porque se aqueles vendedores que estavam adiante do templo todos os dias trabalhando, ouvindo a mensagem dos sacerdotes, ouvindo a palavra de Deus diariamente, tinham seus corações duros a ponto de não conseguir entender essa mensagem, o que restava era uma disciplina rígida, porque não faltou a eles oportunidade de converter os seus corações. Eles eram constantes e reticentes no ato do pecado e enganavam os pobres e os necessitados que vinham de longe, humildemente, sacrificar a Deus. Então, esse foi um ato de mansidão? Sim, de uma mansidão mais enérgica com aqueles que foram constantemente ignorantes, ou seja, ignoravam a palavra lida e ensinada todos os dias no templo e mantinham-se empenhados no pecado. Nesse caso, quando não há solução num ato de amor, um ato enérgico foi tomado pelo nosso Senhor Jesus. E ele vai lá e desce o cajado em gaiolas de pombas e nos animais e nas pessoas, né, nos vendedores que estavam ali, né? Num ato, obviamente, exigindo santidade dessas pessoas que também trabalhavam de forma indireta pelo culto ao Deus vivo naquele momento em Israel. Jesus nos dá um exemplo nessa passagem de que mansidão, por vezes, deve ser um reflexo de atos mais enérgicos. Ou seja, quando uma conduta mansa, uma conduta calma, pacífica, amorosa, não é suficiente para a mudança de determinadas condutas, um ato mais enérgico é necessário. É claro que o excesso de energia é desdobrado na ira. Mas a falta de energia acaba redundando na negligência. Portanto, mansidão deve ser uma conduta a ser balizada por esses dois extremos. Não devemos ser completamente amorosos e amáveis e, portanto, completamente no sentido de beirarmos a negligência e nem sermos tomados constantemente pelo impulso da ira. Manso é aquele que fala, que explica, que sabe ouvir. Talvez nos nossos dias atuais a nossa grande dificuldade seja ter a paciência de ouvir. Seja em casa, numa relação de marido e mulher, ou de pais e filhos, ou mesmo em nosso círculo social de amigos, né? É muito difícil dar ouvidos, pois somos pessoas práticas e impacientes.
Talvez, nos nossos dias atuais, a principal virtude que nos falta para sermos mansos é a paciência e os ouvidos preparados para ouvir. Muitas pessoas devem ter ouvido que temos 2 ouvidos e uma boca. Provavelmente seja para ouvir mais ou falar menos. Isso faz algum sentido nesse tema de mansidão, pois aquele que ouve à luz da palavra de Deus deve ser aquele que medita, aquele que reflete. Portanto, o esperado é que a gente ouça muito, reflita, pense e fale pouco. Essa deve ser a ação, a conduta de uma pessoa sábia. Vamos tentar entender um pouquinho mais o sentido de mansidão à luz da palavra de Deus agora, né? Esclarecidos os extremos de ira e de negligência e omissão. Convido a todos que abram a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo 37. Mais um salmo atribuído a Davi, o rei Davi. Salmo 37. Farei a leitura aqui dos versículos de 1 a 11. Peço que todos acompanhem. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Muitas passagens de Salmos, e um resumo que é feito dessa passagem, dos versículos de 1 a 11, no livro de Salmos, é feito pela passagem das bem-aventuranças por Jesus no Novo Testamento, fazem sempre um paralelo com a terra. Então, aqui no versículo 9, é dito, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E em 11, mas os mansos herdarão a terra. Por que será que a palavra de Deus fala tanto de terra? Temos que entender que essa palavra foi escrita para um povo que viveu há 2, 3 mil anos atrás, e era um povo agrícola, um povo que dependia da terra. Portanto, a sobrevivência de uma tribo ou de uma nação dependia da posse da terra. O bem mais precioso para um povo ao qual não havia sido revelado o Novo Testamento. E, portanto, não tinha uma clara noção do conceito de ressurreição. Esse povo acreditava que a bênção, a mais magnífica das bênçãos na Terra, ou seja, nesse planeta, era a posse da Terra. Pois a posse da Terra era... a consequência da posse da Terra era o sustento. E, portanto, o alimento. E, portanto, a vida. Então, tirando a vida, talvez o segundo bem mais precioso para um judeu, para um israelita, era a posse da terra. Por isso que em Gênesis e em Deuteronômio é tão falado a questão da terra, da posse da terra prometida. A terra era simplesmente tudo para um povo que não tinha proteção de previdência social ou de seguro-desemprego. A falta da terra era sinônimo de escravidão e fome. A posse da terra era sinônimo de bênção, de alimento e de prosperidade. Podemos transliterar, então, o conceito de terra para os nossos dias atuais. Saúde, um bom emprego, paz dentro de casa, uma família abençoada, uma família que aprenda e sirva a Deus, uma família pacífica, uma família mansa. Talvez esses sejam desejos de uma sociedade atual, que não é mais agrícola,
que é urbana, e que trabalha em indústria, comércio, serviços. Mesmo hoje, os desempregados ainda têm um amparo social dos dispositivos aí de previdência social, seguro-desemprego e tal. Então, talvez o desemprego não seja um sinônimo direto que permita fazer uma analogia com a falta ou posse da terra. Mas talvez saúde, principalmente nesse cenário de pandemia, né? Onde tomamos ciência diariamente do adoecer e do falecimento de pessoas queridas e pessoas próximas, e mesmo também distantes, né? Essa pandemia tem ceifado muitas vidas, e talvez a questão que mais nos aproxima de um judeu longe da terra, e que, portanto, o aproximava da morte, seja uma pandemia nos dias atuais. A pandemia, ela não escolhe rico ou pobre, ela não faz diferença de classes, ela não faz diferença de raça ou cor, pois a doença acomete a todos de forma indiscriminada. Portanto, o livramento de uma pandemia ou a posse da terra são analogias passíveis de serem feitas hoje, né? E tudo isso é prometido, portanto, aos mansos. É o que lemos no versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Paz. Paz é um desejo do rico e do pobre. E não é necessário aguardarmos a paz da outra vida. É possível ter paz nessa vida. No Novo Testamento, nos é ensinado, no Velho Testamento, no Velho Testamento, o sentido de mansidão vem ao oposto da soberba. Soberba é o arrogante, é o vaidoso. E, portanto, o sentido de mansidão no Antigo Testamento tem alguma relação com humildade, com obediência. No Novo Testamento também. Mas o Novo Testamento torna isso mais claro. A humildade e a obediência do Antigo Testamento tanto tem a ver com o nosso Senhor Deus, quanto com chefes, quanto com líderes tribais, ou chefes de uma cidade. No Novo Testamento, humildade, mansidão, tem muito mais a ver com obediência e persistência em servir a Deus e seguir e procurar seguir os seus mandamentos. Então, Jesus, como o mestre da lei, ele esclarece mansamente o significado de passagens mal compreendidas do Antigo Testamento, e ele sintetiza isso em duas passagens belíssimas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Essa síntese de toda a palavra, de todos os profetas e todos os escritos do passado, do Antigo Testamento, é algo a ser perseguido por todo aquele que ama ao nosso Senhor, que ama a Jesus. Servir a Deus e servir ao próximo. Obviamente que para servir a Deus é necessário que tenhamos ciência de sua vontade, de seu coração, de seu desejo. E isso é explícito na palavra. Por isso que constantemente nos reunimos como irmãos em Cristo para estudarmos e meditarmos a palavra de Deus. Qual que é o objetivo disso? Fazer a vontade do Criador. Tão difícil quanto isso, porque somos carne e temos sentimentos de impulso, seja servir ao próximo. Porque o servir ao próximo, muitas vezes, significa anular as nossas vontades, anular os nossos desejos. E isso é um grande desafio para pessoas como nós, que somos imediatistas, impacientes, que ficamos muito incomodados quando a tomada de decisão ou quando não temos domínio sobre os assuntos. Muitas vezes o resultado de um exame, muitas vezes uma prova que devemos passar, muitas vezes a espera de um resultado que não está em nossas mãos. Isso é terrível, pois somos pessoas imediatistas e impacientes. E o que é que se espera de uma pessoa mansa? Se espera paciência.
E o exercício da paciência no momento de temor, de terror, é a prática da fé. Fé, portanto, é crer naquilo que não vemos, que não pegamos, mas que podemos sentir. Portanto, existem muitas situações em nossas vidas que os momentos saem do nosso controle. E nesses casos, e também nos outros, onde temos o controle, devemos sempre colocar tudo nas mãos de Deus, pois Ele tem o melhor para a gente. Ah, falar é fácil. Mas eu também sou de carne e osso e também sou uma pessoa ansiosa. E o exercício que eu faço e que recomendo a todos é constantemente oração e pedir para que Deus nos dê mansidão. Porque na prática, pode parecer que todo mundo é manso. Na prática, mansidão pode ser um conceito relacionado a tempo. Alguns colegas, algumas pessoas, homens ou mulheres, são mansos por 30 segundos, 60 segundos e depois disso explodem em ira. Alguns são mansos por 2, 3 horas. Mas, carnalmente falando, não existe mansidão infinita, porque uma hora seremos ou omissos ou irados. Portanto, temos que entender, chegando ao final de nossa aula, que mansidão é um dom de Deus. E, portanto, dons são presentes, dados pelo Criador. E, portanto, se são dados, não pertencem a nós, até que ele seja dado. E se não o temos, portanto, temos que pedir em oração, para que o Senhor Deus nos presenteie com o dom da mansidão. E que sejamos almas temperadas entre a ira e entre a negligência. E a palavra, portanto, nos ensina que os mansos herdarão a terra. O que significa isso? Que os mansos serão prósperos, que os mansos serão abençoados, não somente com bens materiais, mas, e talvez o mais importante, com paz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Paz, algo que perseguimos constantemente. A quem ele será dado? Aos mansos. É isso que está escrito na palavra. Não sou manso, sou omisso, sou explosivo. Ore a Deus e peça para que ele o presenteie com a mansidão. Pois mansidão, infelizmente, não depende somente de prática. Depende de oração e de presente e de um dom de Deus. Essa era a mensagem de hoje. Fechamos nessa aula uma série de estudos que tratou dos frutos do Espírito. Fechamos hoje, então, portanto, com mansidão. Espero que tenha havido compreensão de todos. Tentei ser o mais didático possível. Talvez não como os meus colegas, mas me esforço aí no que depende de mim, né? Agradeço a paciência de todos. Espero que tenha sido edificante a nossa mensagem e convido a todos, nesse instante, para uma oração e uma reflexão à luz do que foi dito. Oremos. Deus Santo, obrigado, meu Pai, por nos falar hoje sobre mansidão. Meu Senhor, espero ao Senhor que tenha feito esse teu servo aquilo que me mandaste, ó Pai. Aquilo, Senhor Deus, em que meditei e refleti por toda essa manhã, Senhor. Ó Pai, é fato, Senhor, que a cada um, Senhor Deus, daqueles que anunciam a sua mensagem, meu Pai, que são atalaias em meio, ó Senhor Deus, aos seus púlpitos, ó Pai, cada um, o Senhor fala aos corações, ó Senhor, e utiliza o seu dom. Ó meu Pai, eu sei que o dom que me deste foi colocado em prática no dia de hoje. Desejo, ó meu Pai, que ele tenha sido utilizado para a glória e majestade do seu reino. Mas o dom também foi aplicado, Senhor Deus, ao ensino, e, portanto, ó Pai, desejo que o próximo tenha sido também edificado. Os irmãos e as irmãs, ó Senhor, que ouviram da palavra de hoje. Meu Senhor, peço-lhe, ó Pai, que nos coroe, ó Senhor, com a mansidão. Permita com que o seu povo reflita, ore a Ti e busque, Senhor, atos e situações e condutas de calma, de reflexão, de temperança, mas que sejamos enérgicos também, Senhor Deus, nos momentos necessários. Que haja um equilíbrio, Senhor Deus, entre a ira e a negligência. Que sejamos mais e mais, ó Senhor Deus, como árvores frondosas a dar frutos
frutos do Espírito. Espírito este, ó Senhor Deus, que clamamos de constante, que habite em nossos corações. Deus amado, guia-nos em seu caminho e ensina-nos, ó meu Pai, a desfrutar e frutificar dos frutos do Espírito. Senhor Deus, abençoa o seu povo, seja, meu Pai, com o seu servo, o pastor Célio, da Terceira Igreja, ao qual o nosso pastor Wagner está hoje lá em Socorro, quanto, Senhor Deus, ao acometimento de Covid, Senhor, deste pastor. E muitos outros pedidos de oração, Pai, que circulam pelos grupos da igreja, Senhor. Essa doença tem ceifado muitas vidas e trazido muito sofrimento e temor às nossas almas, Senhor. Ó Pai, trazei, Senhor, em meio à sua santa e divina providência, ó Senhor Deus, e aquilo que é dom de Deus, que é a ciência dos homens, ó meu Pai, o tratamento, ó Senhor, e a cura desta doença, Senhor. Que se achegue o quanto antes mais e mais vacinas ao seu povo, ó Pai, que o seu povo também aprenda a ser mais e mais acomedido, Senhor, e não aglomerar, e não propagar ainda mais essa doença, Senhor. Ensina a todos nós, ó meu Pai, o amor ao próximo, pois em momentos de pandemia, Senhor, o amor ao próximo também pode, meu Pai, preservar vidas. E é fato que muitas dessas vidas são tolhidas por negligência nossa, ó Pai. Perdão, Senhor. E peço perdão pelos nossos demais pecados explícitos e ocultos, e entrego a manhã de hoje aos seus pés, dando-lhe graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.